profeta Daniel, capítulo 10, versículo de número 11 e 12. Depois nós vamos, ainda em Daniel, capítulo 1, versículo 9, a primeira parte. E depois nós vamos para o tema. Daniel, capítulo 10, versículo 11 e 12 está escrito: E me disse, Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que vou te dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque eis que sou te enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o princípio dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Daniel capítulo 1, versículo 9, somente a primeira parte. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus é a fonte inesgotável de comunicação entre Deus e o homem. Deus fala conosco através da sua palavra. Ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia. E agora, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 10. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Abra o seu coração, abra o seu entendimento. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinha alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia de Deus. Meus amados irmãos, baseado na vida de Daniel, Deus coloca em meu coração para ministrar aqui acerca do exemplo para uma vida cristã repreensível. Deus, Ele cita por 2 vezes ao profeta Ezequiel a respeito da vida de Daniel relacionado à sua justiça. Daniel foi um homem escolhido por Deus que alcançou uma intimidade profunda com esse Deus. Todos nós conhecemos a história desse homem. Um homem que teve um livramento extraordinário pelo milagre de Deus quando ele esteve na cova de leões. Um homem que alcançou visões e revelações tremendas da parte de Deus. Aqui no capítulo 10, a palavra de Deus nos relata que Daniel estava enfrentando uma grande batalha espiritual. A palavra de Deus fala que durante 3 semanas, Daniel esteve triste, pois ele estava esperando uma revelação, uma resposta de Deus. E durante 3 semanas, ele não comeu nada. Ele estava jejuando, buscando a presença do Senhor. Até que, no entanto, Deus envia um anjo para revelar aquilo que estava acontecendo. E quando aquele anjo aparece ao profeta Daniel, ele disse, Daniel, homem muito desejado. Talvez você tenha passado por período de tristeza, mas chegou a hora de Deus entrar com a providência e entregar a resposta ao teu coração. Deus, Ele está aqui e Ele quer revelar a sua vontade para com Ele. É por isso que Deus parece para Daniel e fala, você é um homem muito desejado. Em outras traduções, Daniel, você é um homem muito amado. Porque Daniel alcançou uma intimidade com Deus, uma intimidade profunda. E Deus, Ele quer de nós uma intimidade profunda com o Teu Espírito Santo. Deus quer se revelar na sua totalidade para nós nesses últimos dias, pela unção do Espírito Santo. E Deus, Ele quer fazer isso comigo e contigo.
Aquele anjo apareceu para Daniel diante de uma batalha terrível. E ele disse: não temas, Daniel, porque desde o princípio em que aplicaste o teu coração a compreender e a olhar perante o teu Deus, as tuas palavras são ouvidas diante de Deus. Deus tem ouvido as suas palavras. Deus tem ouvido as suas orações. Deus, Ele está entregando a sua resposta. Deus está em nosso meio. Ele quer te abençoar. Ele não te deixou. Ele ainda está te amparando. Mas para alcançar essa intimidade, foi necessário ele construir um relacionamento com Deus. Não foi da noite para o dia. Passaram 70 anos. Quando Daniel foi jogado na cova dos leões, e a palavra de Deus fala que ele orou 3 vezes, era o costume dele 3 vezes ao dia. Ele tinha intimidade com Deus, ele buscou construir esse relacionamento com Deus. E através desse relacionamento, Deus trouxe a revelação. Aqui está o psicólogo Jonathan Mazzetti. Os maiores especialistas da psicologia diz que o nível mais profundo de um relacionamento é quando a pessoa começa a se revelar a si mesmo. Quando você inicia um relacionamento, você vai dialogar com a pessoa. A partir do momento que você vai dialogando com a pessoa, você troca as primeiras palavras. O tempo vai se passando, você vai se tornando íntimo dessa pessoa. Você já começa a expressar as suas emoções a essa pessoa. E quando essa pessoa começa a se revelar aquilo que ela é, aquilo que ela tem de mais íntimo, você está no mais íntimo, mais profundo relacionamento. E Deus, Ele interessa ter um relacionamento profundo com você. Deus, Ele quer revelar coisas maravilhosas. Porque quando Deus aparece para Daniel diante daquela batalha, aonde o arcanjo Miguel teve que batalhar, Deus queria revelar para Daniel as coisas dos últimos dias. E Deus, Ele quer revelar coisas grandes para o teu povo, para a geração eleita que somos nós. Deus, Ele quer manifestar o seu Espírito Santo sobre a nossa vida. E nós temos que ter essa intimidade com Deus. Mas Daniel construiu esse relacionamento. E Deus quer que você constrói esse relacionamento com Ele. Daniel foi o exemplo de uma vida cristã irrepreensível. Os nossos maiores exemplos a ser seguido não estão nas grandes instituições, não estão nas universidades, mas está aqui na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, que nos orienta, que é a bússola para nos orientar. Em Hebreus 11, versículo 38, fala: homens aos quais o mundo não foram dignos de ser pisado por eles, homens que fizeram a diferença, homens santos, homens que buscaram a intimidade contigo. Jovem, Deus está te chamando para fazer a diferença neste mundo. Oh, aleluia! E ele conseguiu ter essa intimidade com Deus. Ele buscou essa intimidade com Deus, meu querido. Oh, aleluia, nós estamos vivendo no tempo da graça. Como é maravilhoso ouvir a voz do Espírito Santo, estar na direção do Espírito Santo. É bem verdade que você poderia estar neste mundo, mas se você está aqui é porque você está na direção de Deus, ouvindo o querer de Deus, para que Deus venha abençoar a sua vida. Daniel, quando foi deportado para a terra dos caldeus, na Babilônia, ele tinha por volta de 15 a 16 anos, ainda era bem jovem. E a Babilônia era o símbolo do mundo atual em que nós vivemos. A Babilônia foi marcada pelo paganismo, pela idolatria, pela imoralidade. Se nós olharmos para os dias que nós vivemos, nós vamos ver que o mundo atual é um mundo onde prega a violência,
A sensualidade estampada nos outdoor, na mídia, nos entretenimentos, estão ao nosso redor. A violência tem tomado conta e destruindo várias famílias. Várias famílias estão destruídas. Mas a palavra de Deus fala que ali estava Daniel, naquela terra da Babilônia, que é o símbolo hoje do mundo atual, que fez a diferença no seu tempo. E Deus está levantando jovens para fazer a diferença. O mundo que nós vivemos é regido e governado por Satanás. E nós vemos muito relacionamento promíscuo. Nós vemos a depravação moral através do homossexualismo, do lesbianismo. Nós vemos tudo isso neste mundo que nós vivemos. Aí Jesus aparece e começa a falar com o Pai. Pai, eu peço que não tires do mundo, mas que livras do mal. Sabe por quê, meu amado? Porque Deus quer fazer você a diferença nesse mundo. Deus, Ele quer te usar nesse mundo. Deus, Ele quer te levantar para ser a diferença nesses últimos dias. Deus, Ele está derramando do seu Espírito Santo sobre os últimos dias, sobre toda a carne, porque você foi feito para ser diferente. Deus te escolheu, Deus te chamou, Deus, Ele tem um projeto específico. Você não é a obra do acaso, mas Deus, Ele tem algo especial na sua vida, para que o nome dEle seja glorificado nessa terra. Jesus fala para os discípulos: olha, vocês são a luz do mundo. Vocês são o sal da terra. Aí Jesus fala: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam e glorifiquem o Pai que está nos céus. É por isso que você está neste mundo, meu amado. Você não vive neste mundo. Você é peregrino e forasteiro. Mas você está aqui para fazer a diferença. Deus, Ele quer te abençoar. Daniel, ele propôs no seu coração. Ele assentou no seu coração: eu não vou me contaminar. E o anjo fala, desde o primeiro dia, em que compreendeste, colocou no seu coração, a humilhar são ouvidas as suas palavras. É no coração. Provérbios, capítulo 4, 23, fala sobre tudo o que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da sua vida. E o profeta Jeremias fala em 17:9, enganoso é o coração do homem, e perverso, quem o conhecerá? É por isso que o salmista, ele declara: como purificará o jovem o seu coração? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Porque ele sabia que a palavra de Deus era o baluarte, era a espada, a arma que nós iríamos vencer este mundo. Porque se nós não ouvirmos a palavra de Deus, não ouvirmos a direção de Deus, certamente nós vamos romper a aliança e nós vamos perecer. E Daniel, ele tomou essa atitude e colocou: eu não vou me contaminar. Tentaram mudar a identidade de Daniel, mas não mudou o seu caráter. Tentaram mudar o nome de Daniel, mas não mudou a sua convicção. Orabande que valabraçu de candarabraxai. Naigasuili me candarabraçu. Daniel significa: Deus é meu juiz. Nabucodonosor veio e colocou Beltesazar, príncipe de Baal. Mas só que ele não mudou o seu caráter. Não muda o seu caráter, meu jovem. Não abre mão da sua convicção. Não abre mão da sua fé. Siga a presença de Deus. Deus vai te abençoar. Deus vai te honrar nessa terra. Ele não se contaminou. Ali com seus companheiros, como nós ouvimos pela manhã, ele não se contaminou. E Deus veio e deu graça e misericórdia pela atitude que ele tomou. Você quer graça na sua vida?
Hoje faz um compromisso com Deus, toma uma atitude. Senhor, eu não quero mais me contaminar, ó Pai. Coloca um fim no seu passado, as coisas velhas se passaram e eis que tudo fiz novo. Faça um compromisso com Deus, faça uma decisão com Deus. Eu não vou me contaminar, mas eu vou ser a diferença. Oh, aleluia, Deus quer te usar, meu amado. Deus, Ele vai te honrar diante dessa geração. Jesus te chamou para ser mais diante dEle. Bendito seja o nome do Senhor. Daniel permaneceu firme. Daniel alcançou a sabedoria de Deus. Porque a palavra de Deus fala que achou nele mais doutos do que os magos e os astrólogos, 10 vezes mais. É assim que Deus faz. É assim que Deus honra os seus filhos. Às vezes você pensa que não é nada. Às vezes você pensa que não é capaz. Aí parece o Espírito Santo para dizer: eu escolhi as coisas loucas, as desprezíveis, as que não são, para confundir as que são. Aí Deus aparece para te capacitar com sabedoria. A unção de Ele vem sobre a sua vida, te dando autoridade. E os olhos dos homens vão ver a glória de Deus estampada na sua face. Porque é assim que Deus faz. É assim que Deus quer fazer nesses últimos dias. Deus foi com Daniel de uma forma gloriosa. Esse homem fez a diferença. Ainda que muitos tentaram contra a vida dele, Deus sempre veio com socorro. Deus sempre vem com livramento. E Deus vai dar livramento para você, jovem. Nabucodonosor teve um sonho. Ninguém pôde interpretar. Lançou um decreto para matar todos os sábios, todos os magos, astrólogos, todos. Mas Daniel, quando ouviu a acusação, ele foi para o joelho. Ele foi buscar intimidade com Deus. Ele foi buscar a resposta de Deus. Qual é a dificuldade que você está enfrentando? O que você está passando nesses últimos dias, eu não sei. Deus sabe, Deus conhece o que você necessita neste momento. Mas Ele tem a providência, é só pedir, é só clamar, é só buscar nele. Pois aquele que busca encontra. E o salmista fala que os filhos dos leões necessitam e passam fome. Mas os que buscam o Senhor de nada tem falta. Porque Ele preenche todo o vazio da alma. Deus, Ele quer te abençoar. Ele buscou a resposta diante de Deus. Deus o honrou diante de Nabucodonosor. Daniel se portou firme e diante da sua integridade e não se contaminou. Os anos se passaram. Nabucodonosor foi-se. Agora estava o rei Dário. E quando o rei Dário, ele viu ali alguns príncipes, ele procurou constituir 120 para governar e colocou 3 para supervisionar, e lá estava Daniel. A palavra de Deus fala que Daniel se destacou entre eles. Aí veio a inveja daqueles que tentam te perseguir lá fora, daqueles que tentam te caluniar, daqueles que tentam buscar uma acusação contra ti. E a palavra de Deus fala que não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel. Ele era fiel diante de Deus. Mantenha a fidelidade diante de Deus, meu amado. A palavra de Deus fala: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, pois é Deus quem justifica. Talvez muitos venham para caluniar, talvez muitos venham para te julgar, talvez muitos venham para criticar a sua vida, mas é Deus quem te justifica, é Deus quem te guarda, é Deus que te reserva. Armaram para a vida do profeta Daniel. Mas nada pode impedir o operar de Deus.
Se Ele te levantar, nada vai impedir o projeto de Deus na sua vida. Deus, Ele vai te levantar como nunca. Você vai ser usado pelo poder do Espírito Santo. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, o povo adquirido. Deus, Ele zela pela sua igreja. Deus está cuidando de você. Os seus adversários vão ficar envergonhados. Deus vai vir com livramento. O milagre vai acontecer. Oh, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Então eles armaram para a vida daquele profeta. Vamos armar. Nós não conseguimos nada, nenhuma acusação. Porque ele é fiel, ele permanece fiel diante de Deus. Não conseguimos achar nenhuma brecha, porque ele tem um testemunho. Porque ele é fiel diante de Deus. Eles armaram para a vida de Daniel. E ali lançou um decreto, fizeram o rei Dário assinar, que durante 30 dias, se alguém fizesse uma petição a algum Deus, deveria ser jogado nas covas dos leões. Mas Daniel, ele preferiu morrer do que abrir a mão daquilo que ele tinha, a esperança, a fé, a convicção no Deus dele. Lá estava ele orando. Lá estava ele buscando. Ele não abriu a mão daquilo que era mais precioso, da sua fé. Não abre mão daquilo que é mais precioso, que é a sua fé. Se tiver que passar pelas águas, passa. Pelo fogo, passa. Mas não abre mão daquilo que Deus te deu. Que é a sua convicção, que é a sua chamada. Que é o calor do Espírito Santo no seu coração. Não abra mão. Vai em frente, prossiga, Deus é contigo. O milagre vai acontecer. Vai, Daniel, joga ele na cova dos leões, mas não aconteceu nada, porque Deus era com ele. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra de todo mal. Deus tem livramento para você, meu amado. O nosso Deus é o mesmo, Ele não mudou, Ele tem a mesma autoridade, Ele tem o mesmo poder. Diante dele está a soberania. Deus está aqui conosco, nós servimos um Deus vivo. Ele conhece a sua causa, a sua necessidade. Ele não esqueceu de você. Ele vai realizar um milagre sobre a sua vida, se você crer. Se tu crê, tudo é possível que crê. Jesus só pode liberar o poder diante daquele que crê, que confia nele. Pois aonde há credulidade, Deus não pode agir. E Deus livrou. E há um texto maravilhoso lá em Hebreus, capítulo 11. Um dos melhores textos que eu sempre medito. Onde a palavra de Deus fala no versículo 33. Os quais pela fé venceram os reinos, praticaram a justiça, alcançaram as promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram na força o fogo da espada, na fraqueza tiraram forças, e na batalha se esforçaram e puseram em fugida os exércitos dos estranhos. É pela fé que você vai vencer. É pela fé que nós vamos vencer. É pela fé que nós vamos nos comportar diante desse mundo tenebroso. É pela fé que nós vamos ter uma vida diferente e proclamar o Evangelho da luz. E é pela fé que Deus, Ele quer te usar. Daniel viveu na Babilônia, o símbolo deste mundo. E a relação do crente para com o mundo é Romanos 12, versículo 2. Não conformeis com este mundo e nem no que ele há. Não conforma, meu amado. Não abre mão das suas convicções. Em nome do Senhor Jesus, Deus, Ele quer te honrar nesses últimos dias. Deus, Ele está levantando uma geração para fazer a diferença. Você vai ter intimidade com Deus, uma intimidade profunda. Porque pela manhã você vai querer falar com Ele. Quando você, pela manhã, ali na sua refeição, no seu café da manhã, você vai querer falar com Ele.
Ao sair para o seu trabalho, você vai querer falar com Ele. Durante o seu trabalho, você vai querer falar com Ele, porque Ele quer uma intimidade contigo, e você vai compreender o que é maravilhoso ser um crente, uma crente cheia do Espírito Santo. Você vai ver os livramentos acontecer lá no seu serviço, você vai ver a mão de Deus sendo estendida, e o nome dEle sendo glorificado na sua vida. Na faculdade, estava lá meu professor de TCC, trabalho de conclusão de curso. E ali eu fui fazer uma apresentação, uma prévia do meu projeto. E quando eu terminei, o professor, com ar de zombaria, disse: "Você é pastor?" E eu virei para ele: "Eu não sou pastor, mas eu sou servo de Deus." Alguns alunos começaram a rir. Mas no momento que eu virei para o meu professor e eu disse: "Deus tem uma obra linda na sua vida." Os olhos deles marejaram de lágrima. A turma calou-se. E depois, eu conversando com ele, ele disse que era afastado da igreja presbiteriana. E eu falei para ele: "Você está considerado afastado, mas Deus jamais se afastou de ti." A turma recebeu um choque. O nome do Senhor Jesus foi glorificado. E tem alunos que até hoje, que vêm lá de Ribeirão Preto, lá até em casa, receber oração. Porque Deus quer usar você aonde você está. Deus, Ele tem um chamado. Deus, Ele quer levantar a sua vida. Você tem que testemunhar de Cristo aonde você estiver. E o nome de Jesus vai ser glorificado diante dos grandes, diante dos pequenos, porque toda honra e glória seja dada para Ele. Bendito seja o nome do Senhor. A nossa relação para com o mundo é: não ameis ao mundo. Porque a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida está no mundo. E a palavra de Deus fala que o mundo e as suas concupiscências passam, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. E você vai permanecer em nome do Senhor Jesus. Deus vai te abençoar em nome do Senhor Jesus. Você vai ser edificado na rocha que é Cristo. Nada vai te abalar. Nada vai tirar a sua convicção de ser crente. Você tem um chamado lindo, meu amado. Você tem um chamado lindo, meu jovem. Deus, Ele quer te usar de uma forma gloriosa. Muitos vão ver e vão glorificar. Assim como Deus foi com Daniel. Assim como Deus falou que ele era muito desejado. Deus fala para você que você é desejado dele, que você é amado dele. É por isso que Cristo morreu na cruz. E quando ele verteu o seu sangue, aquela cortina foi rasgada do alto a baixo. E hoje nós temos a presença dele nesses últimos dias pelo Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia! Deus está chamando homens e mulheres para fazer a diferença. Deus está chamando essa mocidade em nome do Senhor Jesus. Não se corrompe. Custe o que custar. Deus vai te levantar. Oh, Ramanda Gachei Micandarabra. Quantos têm vivido uma vida superficial? Rai candarabra lá, soremicandarabra. Quantos já não tem mais compromisso? Ramanaga, xeremicandarabra. Deus está te chamando. Deus está nos chamando para ser insaciáveis. Deus está nos chamando para ser verdadeiros adoradores. Deus nos quer diante dele com o coração quebrantado. Nós temos que rasgar o nosso coração, colocar a boca no pó e falar com Deus. Deus, Ele quer intimidade contigo, meu amado. Deus, Ele quer operar na sua vida. Talvez você não tenha entendido, mas Deus fala: clama a mim
Clama a mim, eu responder-te-ei. Busca a minha presença, eu quero revelar o meu poder. Eu quero mostrar a minha autoridade. Eu quero mostrar os meus milagres. Bendito seja o nome do Senhor. O desejo de Deus para conosco é termos essa intimidade com Ele. E Ele está aqui. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Sinta a presença dEle falando ao seu coração. Oh, aleluia. Você tem passado por grandes problemas, tantas lutas, tantas batalhas. Mas Deus vai enviar o socorro. Deus está enviando uma comitiva, um anjo, para lutar em prol ao seu favor. Porque você é especial, meu amado. Você tem que entender isso. Como Deus deseja quando nós buscamos Ele, quando nós temos uma vida no altar, quando nós temos uma vida de santidade, e entender a voz do Espírito Santo colocando em nossa vida. Nós temos que ser insaciáveis. Nós temos que buscar a presença dEle nesses últimos dias. E Deus, Ele quer fazer isso na sua vida, Ele quer mover na sua vida hoje. É nessa noite que você vai fazer: Senhor, eu não quero, eu sou um homem de propósito, eu sou uma mulher de propósito, se contaminar, Pai. Eu quero ser diferente. Eu quero ganhar Uberaba para Jesus. Eu quero mostrar que o seu nome é digno de ser adorado nesta cidade. Quem sabe Deus pode levantar você, uma pessoa só, para impactar essa cidade toda. Deus, Ele pode. Não há nada impossível diante dEle. E Deus está chamando você, jovem. Deus está chamando você, irmã, irmão, em Cristo Jesus. Deus está chamando a geração eleita dEle. Porque Deus não conhece derrota. Deus sempre vai para a batalha. E quando o povo se coloca, se prontifica a batalhar, ele sempre sai vitorioso em Cristo Jesus. Sempre tem um milagre para contar. Sempre tem uma bênção para dizer. Porque tem intimidade com Deus. Conhece a voz do Espírito Santo falando ao seu coração. Oh, aleluia. O profeta Joel fala que nos últimos dias Deus irá derramar da sua presença, do seu Espírito sobre toda a carne. Nós estamos vivendo esses últimos dias, meu amado. Enquanto muitos olham só para a preocupação, para as dificuldades, Deus está olhando você para te encher do Espírito Santo, para você ser vitorioso em Cristo Jesus. Não se acomode, mas ofereça aquilo que você tem de melhor, o seu coração. Ele propôs no seu coração. E foi o seu coração que fez a diferença na sua vida. E é por isso que Jesus falou: amarás o teu Deus de todo o vosso coração, de toda a sua força, de todo o seu entendimento. Bendito seja o nome do Senhor. Porque a partir do momento que você compreendeu o que é amar a Deus de todo o coração, aí você vai ter uma intimidade profunda com Deus. Os milagres vão acontecer, vocês vão ver Deus agir de uma forma gloriosa. No momento da dificuldade vai vir o Espírito Santo com gemidos inexprimíveis, te aquecendo naquele momento difícil. E você vai ter a cobertura do Espírito Santo. E você vai ver que Deus jamais te deixou, que é um projeto maravilhoso na sua vida e que Ele quer te usar. Por gentileza, se coloque em pé.